Alunos, de volta com vocês para a nossa segunda aula do dia, que é a aula de Geografia, onde nós vamos ter a nossa revisão, que são dos conteúdos Divisão Política do Brasil, a singularidade geográfica das regiões brasileiras e a identidade nacional, diferenças étnico-culturais e desigualdades sociais, região norte, grupos étnicos e hidrografia, tá? Então, essas aí serão as nossas revisões, tá, dos conteúdos de hoje. Então, vamos passar para o nosso próximo slide. Aí nós temos nesse slide a divisão política do Brasil. O território brasileiro é dividido em 5 grandes regiões geográficas. Cada região é formada por estados que apresentam semelhanças no relevo, no clima, na vegetação, no modo de vida da população e nas atividades econômicas. No total, o Brasil é formado por 26 estados e pelo Distrito Federal. Então, como vocês estão vendo aí, cada um com uma cor diferente para representar melhor, para melhor entendimento de vocês. Eu tenho a região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e por último o sul, Então, o nosso país ele está dividido aí em 26 estados e o Distrito Federal, 5 regiões. Veja os estados que formam cada região. Então, nessa primeira região aqui, que é a região norte, eu tenho aí os estados Acre, Amazonas, Pará, Roraima, Amapá, Rondônia e Tocantins. Aqui no nordeste, eu tenho Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Na região centro-oeste, que é esta de amarelo, eu tenho aí o Mato Grosso do Sul e Goiás. Na região sudeste, eu tenho aqui Minas Gerais, Espírito Santo, Tenho Rio de Janeiro e São Paulo. Na região sul, eu tenho Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. No nosso próximo slide, nós vamos falar sobre a singularidade geográfica das regiões brasileiras e a identidade nacional. Então, observem, Tocantins, Acre, Pará, Rondônia, Roraima, Amapá e Amazonas é a maior região em área, E a quinta em população, quer dizer, é grande territorialmente, mas não é tão populosa. Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal é a segunda maior região em área e a quarta em população. Quer dizer, também não é tão populosa assim, não tem tantas pessoas morando nessa região. Região Nordeste, Bahia, Sergipe, Alagoas, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão é a terceira maior em área, mas é a segunda em população, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, região Sudeste, quarta maior em área, é a primeira em população, quer dizer, a região Sudeste aí é a mais populosa, como eu já conversei com vocês em outras aulas. Região Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, quinta região em área, já é bem pequeno, como vocês podem ter visto, viram lá no mapa. Em área, ela é a quinta e terceira em população. Alunos, vejamos agora as diferenças étnico-culturais e desigualdades sociais. Vários povos fazem parte da história do Brasil e a mistura dessas diferenças chamamos de miscigenação. A miscigenação pode ser observada nos traços físicos das pessoas, nos costumes e nas tradições. É a mistura de diferentes povos, como indígenas, africanos, europeus e asiáticos. Então, como vocês estão vendo aí, o mapa do Brasil com diferentes pessoas, Então, aí está. Então, a miscigenação a gente pode observar através dos traços físicos das pessoas, costumes e tradições. Vamos aí, alunos, ver região norte e grupos étnicos. Grande parte da população da região norte é formada por descendentes de indígenas e portugueses. No século XX, muitos nordestinos migraram para essa região e nela há tipos humanos que vivem de acordo com o ambiente que habitam, que são eles, os seringueiros, os ribeirinhos e os indígenas.
Nós temos aí os seringueiros, figura típica da região, dedica-se à exploração do látex, líquido que é retirado da seringueira, árvore típica da floresta amazônica. Temos aí os ribeirinhos que vivem às margens dos rios em palafitas e desempenham atividade como artesanato, a agricultura e a pesca. Por último, os indígenas vivem da agricultura, caça e pesca. De acordo com a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, são cerca de 180 mil indígenas, a maior população indígena do país. A população da região norte é largamente formada por caboclos, descendentes de indígenas e portugueses. De fato, é a única região do Brasil onde a ancestralidade indígena predomina entre a população. Então, alunos, falando agora da hidrografia da região norte, né? A região norte abriga a maior rede hidrográfica do mundo, a Bacia Amazônica, nome dado em razão do seu rio principal, que é o Rio Amazonas. O mesmo é o maior do mundo em extensão e volume. Os rios são grandes reservatórios que contribuem para a sobrevivência da vida na Terra. Podem servir para várias atividades: lazer, consumo humano, transportes, abastecimento industrial, geração de energia, entre outras ações. Na região norte acontece o fenômeno conhecido por pororoca. A pororoca é um fenômeno natural que mistura beleza e violência no encontro das águas do mar com as águas do rio, causando estrondo. Então, alunos, o encontro dessas águas do mar com as águas do rio, né, que causam aí a pororoca, que é um fenômeno natural, tá? É de muita beleza, porém de muita violência. Lembrando aí que são as correntes de águas marítimas e fluviais, tá? E o termo pororoca é de origem tupi e significa estrondo. E a pororoca, alunos, se torna mais evidente nas mudanças da fase da Lua, especificamente nas fases de Lua cheia e nova. O processo ocorre quando os níveis das águas do mar se elevam e invadem a foz do rio. E o confronto dessas águas promove o surgimento de grandes ondas, como vocês estão vendo aí nessa imagem, tá? Que podem atingir até 10 metros de largura e 5 de altura, chegando a uma velocidade que oscila entre 30 e 35 km por hora. Outro fenômeno muito intrigante, né, é o encontro das águas entre o Rio Negro e os Solimões. É um fenômeno no qual as águas desses dois rios ocorrem lado a lado, sem se misturar, por mais de 6 quilômetros. Essa é uma das principais atrações turísticas de Manaus, capital do Amazonas. Então, vocês estão vendo aí Rio Negro e Rio Solimões. Então, eles percorrem, né, mais de 6 quilômetros, assim, sem se misturar. De um lado o Rio Negro, do outro o Rio Solimões. E aí você vê, né, a diferença aí nessas águas aí desses rios. Então, alunos, só para vocês relembrarem bem que a principal bacia hidrográfica da região norte é a bacia do Rio Amazonas, né? Então, o Rio Amazonas aí é uma das principais, é a principal bacia hidrográfica dessa região, ok? Agora, nós vamos para as atividades no caderno, né? Então, após a nossa revisão, após toda essa nossa conversa, essa explicação desses conteúdos, vocês terão algumas questões que devem ser resolvidas. Então, vamos lá. A primeira questão que vocês vão copiar no caderno é a seguinte: em quantas regiões está dividido o Brasil? Anote o nome dos estados que compõem cada uma delas. Então, prestem atenção. Em quantas regiões está dividido o Brasil? Você vai dizer em quantas regiões. E anote o nome dos estados que compõem cada uma delas. Então, vocês vão ter que deixar aí bastante linha aí, certo? Porque aí vocês vão dizer qual o nome dos estados que compõem a região norte, a região sul, a região sudeste e a região centro-oeste. Na questão 2, alunos, em relação aos tipos humanos da região norte, como você descreveria os seringueiros?
Então, você vai dar aí sua opinião, tá? Como é que você descreveria, o que você falaria deles, os seringueiros? Na questão 3, alunos, sobre os estados e suas respectivas regiões, associe o grupo A, estados, com o grupo B, as capitais. Então, alunos, aí o que for estados, você vai colocar A. E o que for capital, você vai colocar B. Ok? Então, Amazonas é estado ou capital? Se for estado, A. Se for capital, B. Na questão 4, alunos, qual palavra define com maior precisão a mistura de raças e povos ocorridas no Brasil? E aí vocês vão marcar, tá? Na questão 5, é um fenômeno natural que mistura beleza e violência no encontro das águas do mar com as águas do rio, causando um estrondo. Letra A é o encontro das águas, letra B é bacia amazônica ou letra C é pororoca? Vocês vão marcar a resposta aí correta. Portanto, alunos, essas são as questões propostas aí para vocês sobre a revisão dos conteúdos que nós vimos agora há pouco, ok? Então, copiem todas as questões no caderno e respondam. Usam o livro de vocês para pesquisar e estudar para a prova. Vamos começar, alunos, a nossa correção das atividades de geografia, da página 45 e 46. A número 1 perguntava qual é a base econômica da região norte. Então, são os extrativismo animal, vegetal e mineral. Número 2, de acordo com o tipo de atividade, vocês tinham que numerar. Extrativismo animal é a atividade que tem provocado ameaça à fauna. Extrativismo vegetal explora espécies vegetais e extrativismo mineral envolve a exploração de ferro, ouro, alumínio e manganês. No 3, vocês tinham que encontrar no diagrama o nome de alguns vegetais extraídos da região norte. Tinha sementes oleaginosas, látex, madeira e castanha. No 4, quais são os principais produtos agrícolas da região norte? Era mandioca, pimenta do reino, cacau, guaraná e malva. Essa palavra que tem aí ferro, tá? É um erro do livro, portanto, vocês tirem essa palavra ferro, não entra, é claro. Eu sei que tem alunos que não colocaram, mas também eu sei que tem alunos que ficam aí esperando a resposta, tá? O que não deveria, tá? Então, quem colocou ferro aí não entra, é um erro do livro, tá? Produtos agrícolas, vem da agricultura, plantações. Então, é mandioca, pimenta do reino, cacau, guaraná e malva. Questão 5, alunos. Quais são os principais produtos minerais? Minerais, então vamos lá. Diamantes, alumínio, estanho, ferro, manganês, bauxita, níquel, petróleo e gás natural, tá? São aí os principais produtos minerais. Que tipo de indústria encontramos na Zona Franca de Manaus, capital do Amazonas? Indústrias de bens de consumo, de eletrodomésticos e de informática. Questão 7. Devido à grande quantidade da floresta, o estado do Amazonas não é propício à criação de gado, mas em alguns estados desenvolveu-se a criação bovina. Quais são esses estados? São os estados do Tocantins, Roraima, e Rondônia e Pará. Então, Tocantins, Roraima, Rondônia e Pará foi aonde se desenvolveram aí a criação bovina. Das atividades econômicas, qual é a mais prejudicial à floresta? É a pecuária. Por quê? Porque devasta grandes trechos da mata. Então, através da pecuária aí, tem que haver uma grande devastação, da floresta, de trechos aí da mata. Para você, o que acontece quando devastamos a floresta? Isso aqui era uma resposta pessoal, ok, alunos? Página 48, vocês tinham que associar as palavras e expressões usadas na região norte e seus significados. Eu tenho Carapanã,
Taperobá, Curumim, Igarapé e Mera. Então, vocês tinham que fazer associação. Mera quer dizer fazer careta, né? Mera, fazer careta. Canal entre ilhas ou entre ilhas e o continente, é Igarapé. Muriçoca ou Pernilongo, vem ser Carapanã. Criança, Curumim, né? A letra C. E Cajá, né? É Taperobá. Então ficou a seguinte ordem: E, D, A, C, B. Ok, alunos? No 2, a linguagem da região norte recebeu influências de quais povos? Né? Eles receberam a influência da língua tupi-guarani, falada pelos indígenas, da portuguesa e teve uma pequena contribuição dos imigrantes nordestinos. 3. Quais são as atrações turísticas da região, né? Dessa região norte? A Ilha de Marajó, no Pará, Praias do Jalapão, Tocantins, Cachoeira da Velha, Tocantins, além da comunidade de Mumbicas, Encontro das Águas, Dunas do Jalapão, Serra Geral, entre outras. No 4, vocês tinham que explicar a importância da extração da borracha na região norte para o desenvolvimento cultural da região. Então vamos lá. Foi nessa época que alguns dos mais bonitos teatros do Brasil foram erguidos, como o Teatro Amazonas em Manaus e o Teatro da Paz em Belém. Então foi através dessa extração da borracha, quer dizer, atraíam muitas pessoas para lá. E aí foi a época que foi, né, aconteceu esse desenvolvimento cultural da região, a construção desses 2 teatros, um em Belém e o outro em Manaus. Na página 50, sabemos que a cultura da região norte é muito conhecida em todo o Brasil. Cite algumas manifestações culturais. E aí, lendas, que a gente podia colocar: Iara, Cobra Norato, Barba Ruiva, Vitória Régia, Curupira e Irapuru. Artesanato, peças com palha e cerâmica. Gastronomia, pato tucupi, caldeirada de tucunaré, maniçoba, tacacá e tartaruga ensopada. Nos folguedos e nas festas, Círio de Nazaré e Festival Folclórico de Parintins, tá? Então são aí algumas das manifestações culturais aí da região norte do Brasil. Lendas, artesanatos, gastronomia e folguedos e festas, tá? Então façam a correção dessas questões aí, tá, alunos? A questão número 1, vocês sabem, é pessoal. Então, alunos, essa foi nossa aula de geografia, tá? Estudem para a prova e não deixem de fazer a correção dessas questões. Por hoje é só, beijos e até a próxima.